Fala, aretes, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 41º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105. E hoje nós vamos do artigo 1017 até 1029. Então, acabando, hein, galera? Mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Artigo 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída, inciso 1, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Inciso 2, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Inciso 3, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Parágrafo 1º. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2º. No prazo do recurso, o agravo será interposto por: inciso 1, protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Inciso 2, protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias. Inciso 3, postagem sob registro com aviso de recebimento. Inciso 4, transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei. Inciso 5, outra forma prevista em lei. Parágrafo 3º. Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Parágrafo 4º. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados, tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original. Parágrafo 5º. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 dias, a contar da interposição do agravo de instrumento. Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Artigo 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, inciso 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, inciso 1, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inciso 2, ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo diário de justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Inciso 3. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso, de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Artigo 1020. O relator solicitará a dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Capítulo 4. Do agravo interno. Artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Parágrafo 2º.
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Parágrafo 3º. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa. Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, à execução da fazenda, à exceção da fazenda pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão pagamento ao final. Capítulo 5 dos embargos de declaração. Artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: inciso 1, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; inciso 2, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento; inciso 3, corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: inciso 1, deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; inciso 2, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Parágrafo 1º. Aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229. Parágrafo 2º. O juiz intimará um embargado para, querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Artigo 1024. O juiz julgará embargos em 5 dias. Parágrafo 1º. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo o voto e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Parágrafo 2º. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, sem entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Parágrafo 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Artigo 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. Parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da coisa. E a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que a recolherão ao final. Parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Capítulo 6 dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Seção 1 do recurso ordinário. Artigo 1027. Serão julgados em recurso ordinário. Inciso 1. Pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Inciso 2. Pelo Superior Tribunal de Justiça. Alínea A. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Alínea B. Os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e, de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Parágrafo 1º. Nos processos referidos no inciso 2, alínea B, contra as decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses do artigo 1015. Parágrafo 2º. Aplica-se ao recurso ordinário o disposto nos artigos 1013, parágrafo 3º, e 1029, parágrafo 5º. Artigo 1028. Ao recurso mencionado no artigo 1027, inciso 2, alínea B, aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as disposições relativas à apelação e ao regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Na hipótese do artigo 1027, parágrafo 1º, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e ao regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. O recurso previsto no artigo 1027, incisos 1 e 2, alínea A, deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 dias, apresentar contrarrazões. Parágrafo 3º. Fim do prazo referido no parágrafo 2º, os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, independentemente de juízo de admissibilidade. Seção 2 do recurso extraordinário e do recurso especial. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: inciso 1. A exposição do fato e do direito. Inciso 2. A demonstração do cabimento do recurso interposto. Inciso 3. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou certidão do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgamento disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Parágrafo 4º. Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal, constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até a ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto. Parágrafo 5º.
O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. Inciso 1. Ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Inciso 2. Ao relator seja distribuído o recurso. Inciso 3. Ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do artigo 1037. Galera, é isso aí. Esse foi o 41º episódio do Código de Processo Civil, a Lei número 13.105. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau!